Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. Todo mundo sempre disse que Michael era um excêntrico e que gastava rios de dinheiro em supérfluos. Eu acho que nisso ninguém tem que dar palpite. Como ele gastava ou deixava de gastar era problema dele. Mas e o outro lado da moeda? As pessoas só sabem criticar, mas elogiar que é bom. Aí você me pergunta, mas elogiar o quê? O cara era intermédio excêntrico. Mas você sabia que Michael foi a pessoa que mais doou em vida e que continuou mesmo a sua suposta morte? De acordo com o Guinness Book, lançado em 2000, Michael foi o cantor que mais promoveu doações, seja de patrocinadores ou do próprio bolso. Em vida, ajudou 39 entidades envolvidas com as mais diversas causas. Mesmo em declínio financeiro, ele continuaria as suas ações nos anos seguintes. Michael ainda fazia visitas secretas a hospitais e tinha quartos especiais no rancho de Neverland para crianças em estado terminal. Estima-se que ao longo de sua vida, Jackson doou para instituições de caridade mais de 500 milhões de dólares. O ex-guarda-costas de Mike, Matt Fitz, disse: "Ele era um sujeito carinhoso, que fazia de tudo para ajudar os doentes. Uma noite em Londres, ele quis ver pessoas sem teto. Mandou uma porção de pizzas em segredo. O cara tinha um bom coração." Michael começou a praticar caridades, doações, ainda nos anos 70, quando ainda integrava o grupo Jackson 5. Como não dá para relacionar neste vídeo tudo que o Michael já fez, vou falar apenas de algumas ações dos anos 70, 80, 90 e 2000. Em janeiro de 1979, Michael doou um número não especificado de livros, incluindo Peter Pan, para a seção para jovens e adultos para a livraria Public Book to the Beat Book, leitura através de um programa de biblioteca chamado Book to the Book Beat. Só de curiosidade, vocês sabiam que na biblioteca de Michael em Neverland ele possuía mais de 10 mil títulos e todos os livros foram lidos e estudados por ele? Inclusive, em 2007, durante sua visita a Las Vegas, Michael se apaixonou por uma livraria de livros usados e a comprou por 100 mil dólares. Mas, voltando ao assunto, em julho de 81, durante a Triumph Tour em Atlanta, na Geórgia, arrecadou 100 mil dólares para a Atlanta Children's Foundation, em resposta a uma série de sequestros e assassinatos que vinham ameaçando os filhos de Atlanta por meses. Em janeiro de 1984, após sofrer queimaduras de segundo e terceiro graus durante as gravações de um comercial para a Pepsi, Michael é internado no Broadman Medical Center na Califórnia, onde visitou vários pacientes queimados e mais tarde doou uma câmara hiperbárica utilizada para tratar vítimas de queimaduras, além de uma grande doação para preparar e equipar o Michael Jackson Centro de Queimados. Quem é o excêntrico agora? Quem é que estava utilizando a câmara para retardar o processo de envelhecimento? A mídia fez de um ato de caridade um ato de excentricidade. Por isso, não acreditem em tudo que dizem por aí. Verifiquem na internet os fatos antes de sair falando merda por aí. Em 1985, Michael e Lionel Rich escreveram We Are the World, como parte de um single produzido por Quincy Jones, para arrecadar fundos e chamar a atenção para a situação da fome na África. O compacto, gravado por 45 artistas americanos, juntou Bob Dylan, Ray Charles, Kenny Loggins, Lionel Rich, Cyndi Lauper, Tina Turner, entre outros, numa mesma sala. Gravada numa noite, Michael Jackson escreveu o tema com Lionel Rich ao longo de várias semanas e ligava a irmã Janet para lhe cantar algumas partes da canção. Depois entrou no estúdio sozinho para gravá-la, porque não conseguia esperar mais. E numa noite fechou a música com coro e instrumentais. O contributo das mega estrelas selou o êxito, mas com uma ordem de Quincy Jones para os convidados: deixe seu ego do lado de fora.
A música alcançou as paradas de sucesso daquele ano nos Estados Unidos e Inglaterra e vendeu mais de 7,5 milhões de cópias. O total arrecadado, contando ainda o videoclipe mais merchandising, chegou a 60 milhões de dólares doados à Fundação USA for Africa para ajudar vítimas daquele continente. Em dezembro de 1988, relatórios aparecem em muitos fóruns de mídia de David Rothenberg. Uma criança que havia sido gravemente ferida por seu pai havia recebido uma visita de compaixão de Michael Jackson. Após uma discussão com a mãe de David, Marie, Charles Rothenberg deu a seu filho uma pílula para dormir. Encharcou a cama em seu quarto de hotel em Buena Park, Califórnia, com querosene e colocou fogo na cama no quarto de David. Ele então observou o incêndio de uma cabine telefônica do outro lado da rua. Milagrosamente, David desafiou as probabilidades, sobrevivendo apesar de 90% de seu corpo ter sido queimado. Mais tarde, ele ganhou as manchetes quando o rei do pop se tornou amigo íntimo dele. Essa criança ficou conhecida como Dave. Michael Jackson imediatamente se conectou com Dave, depois que eles se encontraram falando sobre suas pinturas. Dave disse na época: Michael me disse que eu era o maior artista do mundo. Michael até contratou Dave para tirar fotos e escrever jornais para ele. Muitas pessoas não sabem que Dave trabalhou de perto no filme Captain EO da Disney, co-criando os visuais com a estrela. Quando Michael Jackson perguntou se ele queria um crédito no filme, Dave disse: Não, obrigado, você é meu amigo. A família Jackson respeitou tanto que ele foi um convidado para o funeral privado de Michael. Dave veio a falecer em 2018, aos 42 anos de idade, por complicações de pneumonia. Man in the Mirror, esse poderoso hit número 1 de 1988, soa como um soco no estômago, porque a mensagem deste single é eternamente relevante, mesmo nos dias de hoje. A canção ecoa o sentimento sobre a memorável citação de Mahatma Gandhi: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Com a letra, estou começando com um homem no espelho. Estou pedindo a ele que mude seus caminhos. E nenhuma mensagem poderia ter sido mais clara. Se você quer tornar o mundo um lugar melhor, dê uma olhada em si mesmo e faça uma mudança. O videoclipe também apresenta uma montagem poderosa de clipes que inclui crianças na África, Martin Luther King Jr., o tiroteio no estado de Kent, Adolf Hitler, Madre Teresa e outras figuras históricas. Os royalties provenientes da venda deste single foram doados para o Camp Ronald McDonald for Good Times, um acampamento para crianças com câncer. Muito antes de outros artistas, Michael abraçaria ainda a causa da AIDS na época em que a doença era vista com bastante preconceito. Sua luta se tornaria notória principalmente depois da amizade com o jovem Ryan White, com então 17 anos, em dezembro de 1989. Hemofílico, Ryan contraíra o vírus HIV durante uma transfusão de sangue. Foi discriminado, mas com a ajuda de Michael e outros famosos como Elton John, conseguiu lutar contra preconceito até sua morte prematura em 1990, de insuficiência respiratória. Por conta disso, Michael compôs Gone Too Soon, que não veio a virar um hit, mas foi uma bela homenagem a um amigo. Black or White, esse clássico cativante sobre a tolerância racial, que misturou rock, pop e rap, já em 1991, fez parte do álbum Dangerous. Na sequência dos recentes protestos do Black Lives Matter, as tensões raciais estão fervendo em um ponto de ebulição entre negros e brancos, através de embates pela nação. Isso é um retrocesso para esses tempos, pois Michael Jackson nos ensinou a não julgar uma pessoa na base da cor de sua pele e aceitar a todos pelo que eram. Alguns pontos notáveis da letra da música incluem: veja, não se trata de raças.
apenas lugares rostos. De onde vem o seu sangue é onde está o seu espaço. Vi o brilho ficar mais tedioso. Não vou gastar minha vida sendo uma cor. A longa versão do videoclipe Black or White, imediatamente após a sequência de Morphine, traz uma pantera negra, vagando sorrateiramente nos bastidores de gravação do vídeo. Em seguida, ela vai em direção a uma escada que leva ao submundo da indústria fonográfica e aos porões de nossa sociedade. A Pantera Negra é o próprio Michael Jackson, cada vez mais acuado e mergulhado em escândalos sobre sua cor e seus supostos procedimentos estéticos. Silenciado e sem direito de defesa, Jackson traduz o descontentamento perante tamanha farsa e hipocrisia da mídia, não somente como dito na letra da canção, como não dito expresso na forma de dança e mensagens subliminares. Até o lançamento de Black or White, Jackson ainda era visto como um garoto tímido, pacato e manso fora dos palcos. Com o advento do álbum Dangerous, Michael torna-se aquele que irá tocar nas feridas expostas e latentes de nossa sociedade, combatendo toda e qualquer forma de discriminação, preconceito e injustiça. Era o equilíbrio perfeito, pois nele tínhamos o pacifismo de Luther King e a luta armada dos Panteras Negras. Em fevereiro de 1992, durante a coletiva no New York Radio City Music Hall, em Nova York, Michael anunciou uma nova turnê mundial para arrecadar dinheiro para a Fundação Heal the World, que combatia o HIV, diabetes infantil e apoiava outras fundações como a Ronald McDonald e Make-A-Wish. Em novembro de 1992, 47 toneladas de suprimentos são levadas de helicóptero para as crianças de Sarajevo, em associação com a Mary Harris, incluindo artigos médicos, cobertores, roupas de inverno e sapatos. Em dezembro de 1992, Michael envia suprimentos de ajuda por via aérea para as crianças na Bósnia, em associação com a Operation Christmas Child, e 30 mil presentes de brinquedos, artigos escolares, entre outros. Em dezembro de 1993, a Fundação Heal the World, com a Fundação Gorbachev, envia 60 mil doses de vacinas por transporte aéreo às crianças na República da Geórgia. Em março de 94, Michael e então sua esposa Liza Mary se reuniram em um hospital infantil em Budapeste e conheceram Bela Farkas. Bela nasceu com uma anomalia grave, um lobo hepático subdesenvolvido, uma condição com risco de vida que exigia um transplante de fígado. Tais cirurgias não eram realizadas na Hungria naquela época e eram muito caras no exterior. Os pais de Bela o abandonaram ao nascer. Por isso, ele não tinha esperança de conseguir o dinheiro. Quando Michael visitou o hospital, ele perguntou aos médicos por que o menino era magro e amarelo no rosto, e eles explicaram a condição de Bela. Michael imediatamente disse que iria pagar a cirurgia. Michael não só encontrou um doador para o menino e pagou a cirurgia, mas também continuou pagando para o tratamento de Bela para os próximos 10 anos. O tratamento custava $15 mil por ano. Michael gastou mais de 50 milhões. Pouco depois de sua cirurgia, Bela foi adotado. Então ele finalmente cresceu com pais amorosos. Quando Michael voltou para a Hungria em 1996 com a sua turnê History, ele se encontrou com Bela novamente. O rapaz disse-lhe então: "Você é como meu pai. Graças a você, eu nasci para o segundo tempo." Michael riu e respondeu: "Então você é meu filho." Eles permaneceram em contato até a suposta morte de Michael. Quando Michael supostamente faleceu, Bela chorou como se tivesse perdido o pai. Os médicos previram que ele não viveria após o seu 18º aniversário. E aqui está ele, com 34 anos e ainda vivendo bem. Earth Song é outro clássico de Jackson de 1995, que chama a atenção de nosso planeta à Mãe Terra. Com esta obra-prima do pop, Michael quis dizer ao mundo o quão importante era priorizar a ecoconservação,
considerando que todos nós precisamos sobreviver nessa rocha aquática flutuando no espaço o maior tempo possível. A música também tinha um lindo videoclipe que foi parcialmente filmado no Parque Nacional Tarangire, na Tanzânia, um santuário para elefantes gigantes. As letras são simples e atraentes, incluindo frases instigantes como: "Você já parou para perceber todas as crianças mortas da guerra? Você já parou para notar essa terra chorando, essas praias chorosas?" Esse refrão viciante pode ficar preso na sua cabeça por dias. A marca registrada de uma ótima música pop. Um visionário à altura, com este tema que chama a atenção para a devastação florestal e as alterações climáticas, Michael dizia em 1995 o que a muitos ainda custa admitir. A mensagem era simples. Tudo o que precisa é amor, com foco na preocupação ambiental. Earth Song continua atual e um hino em prol do planeta. Reel the World, esse sucesso de 1992, nela contém uma mensagem atemporal que pede que não apenas consideremos a vida e o destino das pessoas ao nosso redor, mas também as gerações futuras que um dia herdarão este planeta. Como o próprio grande homem disse uma vez, em um mundo cheio de ódio, ainda devemos ousar ter esperança. Em um mundo cheio de raiva, ainda devemos ousar confortar. Em um mundo cheio de desespero, ainda devemos ousar sonhar. Em um mundo cheio de desconfiança, ainda devemos ousar acreditar. Essas ainda são palavras para se viver, então vamos. No mesmo ano, Michael fundou a Reel the World Foundation, que era uma organização dedicada a combater a pobreza, fome mundial, violência e doenças pelo globo. Em 1992, a organização sem fins lucrativos abriu escritórios pelo mundo e doou milhões de dólares para as crianças desafortunadas de Los Angeles à Iugoslávia. Infelizmente, em 2002, a fundação foi fechada devido à falta de arrecadações e ao alto número de dívidas adquiridas. Em outubro de 2000, Michael e outros membros da família Jackson apoiaram o Wave to the World, uma angariação de fundos oficial do projeto dos Jogos Paralímpicos de 2000 em Sydney, Austrália. Em fevereiro de 2001, lança sua nova instituição de caridade, Reel the Kids, uma ramificação da Fundação Reel the World. A principal iniciativa da instituição era ajudar a recobrar os direitos das crianças do nascimento aos cuidados essenciais. What More Can I Give, também conhecido como Todo para Ti em espanhol, é uma canção escrita pelo cantor americano Michael Jackson e por um supergrupo de cantores após os ataques de 11 de setembro. A inspiração para a canção inicialmente tinha vindo de Jackson após uma reunião com o presidente da África do Sul, Nelson Mandela, na década de 1990. O cantor revelou que foi durante essa interação que as palavras What More Can I Give? O que mais eu posso dar? Veio à sua mente e ele começou a escrever. Apesar do cantor ter afirmado que ele seria emitido como um single de caridade para os refugiados da guerra de Kosovo, ele infelizmente só conseguiu finalizá-la em 1999. Mark Sheffel, produtor executivo do projeto, convenceu Jackson para fazer também uma versão em espanhol da canção. Foi também uma das poucas faixas que Michael Jackson já interpretou em espanhol e também é considerada a última. Jackson e outros artistas gravaram a nova versão da música pouco depois. Artistas como Justin Timberlake, Beyoncé, NSYNC, Celine Dion, Luther Vandross, Mariah Carey, Usher, entre outros. What More Can I Give foi tocada na rádio pela primeira vez no final de 2002. Sheffel chamou amigo e famoso artista brasileiro Romero Brito para projetar, criar e pintar uma obra de arte para ser usada como uma capa para o single. As receitas provenientes da venda da canção foram para as instituições de caridade infantil. Em 27 de outubro de 2003, Jackson recebeu das mãos de Beyoncé, que também participou da canção, o prêmio
Humanitarian Award do Radio Music Awards pelo single What More Can I Give? Essas foram só algumas ações empreendidas pelo rei do pop em prol das mais variadas causas. Faltam muitas outras, sem dúvida. O seu amigo e ex-treinador vocal, Seth Riggs, que disse já ter acompanhado Michael em visitas hospitalares, afirmou: todas as noites as crianças entravam em macas, tão doentes que mal conseguiam manter a cabeça erguida. Michael se ajoelhava nas macas e colocava o rosto ao lado deles, para que ele pudesse tirar uma foto com elas, e depois lhe dava uma cópia para lembrar o momento. Eu não aguentava, eu ficava no banheiro chorando. As crianças se animavam na presença dele. Se isso lhes desse alguns dias mais energia, para Michael valeria a pena. Para quem não sabe, Michael foi diplomado em 1988 de doutor honorário em Ciências Humanas pela Universidade Fisk. Em um suposto testamento divulgado, o cantor deixou sua fortuna para o fundo familiar em nome dos filhos e da mãe, e doou parte do dinheiro a diversas instituições não especificadas. E mesmo depois de sua suposta morte, ele surpreendentemente continua a ajudar. A fundação de Michael Jackson doou $300 mil, cerca de R$1,5 milhão, para ajudar no combate ao novo coronavírus. A doação foi feita para comunidades próximas da fundação que foram afetadas pela doença Covid-19. Broadway Cares, Three Square Food, Organização de Combate à Fome e Music Cares foram contempladas com $100 mil, cerca de R$500 mil cada uma. O espírito de generosidade de Michael e ajuda ao próximo por toda a sua vida é lendário. Essas doações são inspiradas por ele, afirmaram John Branca e John McLean, responsáveis pela fundação. Ou seja, vivo ou morto, Michael continua a ajudar o próximo. E é quem mais ajudou, é o que mais sofre com falsas acusações até hoje. Espero que no julgamento movido por Wade Robson e James Safechuck contra Michael Jackson, absolva Michael e acabe de vez com essa história, tendo um final positivo para Michael, porque não é possível que alguém tenha feito tanto por tantos e continue recebendo acusações e calúnias de gente que só quer tirar proveito financeiro em cima de uma pessoa inocente. Não conheço o sistema da lei americana, mas espero que depois desse julgamento não possa haver mais recursos a este caso, enterrando essa história por completo e para que possamos comemorar aliviados a vitória de Michael. Afinal, ele merece essa vitória. Bem, espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Eu espero vocês semana que vem para assistir um novo vídeo do nosso canal. E até lá!